como que tudo acontece a partir do momento que o autor instrui a petição inicial. E esse é o primeiro acontecimento. Distribuiu a sua petição inicial e o próximo passo, o juiz despacha essa petição inicial. E o que o juiz faz quando ele despacha a petição inicial? Ele manda citar o executado para pagar em 3 dias. Nesse mesmo despacho, ele já fixa honorários de 10% a serem pagos pelo executado, e isso está previsto lá no artigo 827 e 829 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, você distribuiu a petição inicial, o juiz vai despachar, vai falar, olha, executado, você tem o prazo de 3 dias para pagar, se você quiser pagar, você já tem que pagar os honorários advocatícios de 10%. E nesse mesmo despacho, o juiz já consta a ordem de penhora, depósito e avaliação. Ele vai falar para o oficial de justiça lá no despacho, olha, caso não haja o pagamento em 3 dias, você já pode iniciar a busca de bens do executado. Bom, é importante que você, exequente, saiba que a partir do momento em que o juiz despacha a petição inicial, você já pode tomar uma das medidas mais importantes de prevenção de fraude, que é a averbação premonitória. Tá? Se você não conhece a averbação premonitória, você está ouvindo isso a primeira vez, vai lá no artigo 828 do CPC, lê aquele dispositivo. E eu estou falando isso porque esse é o momento, a hora que o juiz despacha a inicial, você já pode fazer a averbação premonitória. E olha, a averbação premonitória tem, assim, o poder de salvar a sua execução, tá bom? E aí, continuando, como que tudo vai acontecer? O juiz despachou a inicial, e aí o executado é citado, e ele, por exemplo, num primeiro cenário, ele paga a dívida no prazo de 3 dias. E nesse caso, os honorários podem ser reduzidos à metade. Lembra? O juiz despacha a inicial, dizendo, executado, você tem 3 dias para pagar. E a sua dívida, e ele já arbitra ali os honorários de 10%. Se o executado optar por pagar nesses 3 dias, ele vai depositar o valor em juízo e ele pode depositar os honorários reduzidos à metade. Isso está previsto lá no artigo 827, parágrafo único do CPC. E isso constou na legislação como uma forma de estimular o executado a realmente cumprir a obrigação nesse prazo de 3 dias. Mas, como você sabe, isso não é a regra, não é o que geralmente acontece. Tá? Geralmente, quando o executado é citado, ele não paga. Então, eu vou te apresentar aqui outros cenários. O juiz determina, por exemplo, a citação do executado, mas pode ser que o executado não seja encontrado para ser citado. Isso é muito comum. Tá? E é importante que você saiba que a própria lei, lá no artigo 830 do CPC, ela diz o seguinte, se o oficial de justiça não encontrar o executado para ser citado, deve arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para o pagamento da dívida. Isso está previsto lá no artigo 830. Então, o oficial de justiça pega o mandado, vai lá na casa do executado e a casa está vazia, ele não encontra o executado. A lei fala que o oficial de justiça deveria sair dali e arrestar os bens do executado. Como? Ele poderia ir no Detran, descobrir se o executado tem carro, no cartório de registro de imóveis, descobrir se o executado tem algum imóvel e arrestar. Fazer o arresto executivo, que é muito diferente do arresto cautelar, que talvez você esteja acostumado a pedir. Tá? Isso está previsto no artigo 830. Mas, na prática, não é o que acontece. E aqui eu quero que você ligue uma sirene quando eu falar essa palavra. Alerta prático, que eu vou te ensinar uma coisa que na prática é um pouco diferente da teoria, tá bom? Esse é um principal papel que eu gosto de fazer com você, te mostrar que às vezes a prática foge ou destoa um pouco da teoria, porque a nossa vida é dinâmica, tá? Então, quando o oficial de justiça não encontra o executado, dificilmente ele vai fazer o arresto de bens. Na prática, não encontrando o executado, é muito comum que o juiz vai intimar o exequente para que o exequente se manifeste sobre aquela certidão e para que informe um novo endereço do executado. E é aqui que você deve tomar as seguintes atitudes. Presta atenção. Assim que o juiz te intimar, falar, o oficial de justiça foi lá para citar o executado e não encontrou, você tem que tomar essas atitudes. A primeira, logicamente, é informar um novo endereço, caso você tenha. Às vezes você sabe para onde que o executado se mudou, peticiona o quanto antes, não precisa nem esperar a intimação do juiz e já informa o novo endereço. Ah, professor, mas eu não tenho novo endereço. E aí você vai tomar a segunda atitude que eu vou te dizer agora, que é pedir que o juiz
utilize os sistemas disponíveis de busca de endereço que ele tem. Por exemplo, eu posso entrar no sistema do Bacen-Jude agora, bater o CPF de uma pessoa e pedir para que toda a rede bancária me informe qual é o endereço daquela pessoa. Isso é possível. Às vezes a pessoa mudou, mas ela já avisou o banco dela para onde que ela foi. E aí o próprio banco vai me dar essa informação. Então, se você não tiver o endereço da pessoa, você vai pedir para o juiz utilizar os sistemas disponíveis, tá bom? Bom, agora, caso não se tenha ciência do novo endereço, vamos imaginar, o juiz fez a pesquisa no Bacen-Jude, ou o juiz se negou a fazer a pesquisa no Bacen-Jude. Você vai peticionar dizendo, olha, eu desconheço e não tenho outros meios de descobrir o endereço do executado. E é aí que você vai pedir a aplicação do arresto executivo. Então, caso não se tenha ciência, caso não se consiga descobrir o endereço do executado, você deve requerer o arresto executivo. O arresto executivo, quando se faz através de dinheiro do Bacen-Jude, ele é uma verdadeira mágica para fazer o executado aparecer. Às vezes o executado se mudou furtivamente, não falou para ninguém, não atualiza nenhum dado para ninguém encontrar ele. O que você vai fazer então? Excelência, desconheço o endereço atual do executado, já tentei envidar todos os esforços, não consegui. Pedi para Vossa Excelência utilizar o Bacen, o Infojude, o Ciel, e nenhum endereço foi encontrado. Então eu quero, com base no artigo 830 do CPC, que seja feito o arresto executivo através do Bacen-Jude. O juiz entra no sistema do Bacen-Jude e faz busca de dinheiro do executado. Encontrando, lavra-se lá o auto de arresto. Aquele dinheiro está arrestado, o que é diferente de penhora. O arresto executivo, ele acontece antes da citação do executado para pagar, porque ele não foi encontrado. Tá? É uma forma de garantia, mas uma forma bem mais prática e bem mais efetiva. Tá? Então, você pode pedir o arresto executivo do Bacen-Jude. Se nada for encontrado, você pode pedir o arresto executivo de algum patrimônio que você já fez aquela pesquisa inicial. O juiz mandou citar o executado pagou. Acabou, morreu o problema. O juiz mandou citar o executado não foi encontrado. Agora você já sabe o que fazer se o executado não foi encontrado. Mas, às vezes, pode acontecer o terceiro cenário, que é o mais comum. O executado é encontrado, é citado, mas ele não paga a dívida. Lembra? O despacho inicial do juiz saiu para ele pagar a dívida em 3 dias. Nesse caso, vai ser iniciado o procedimento destinado a fazer penhora de bens do executado. É assim que acontece. É esse o passo a passo. Ele é citado para pagar, não paga, não oferece bens a penhora, você ainda não tem ideia de bens a penhorar. Aqui se inicia a verdadeira luta, a verdadeira perseguição de bens para penhora. É importante que você saiba que o artigo 835 do CPC, ele dita a ordem de preferência da penhora. Tá? Ele fala, inclusive, que o dinheiro está em primeiro lugar. Tá? Por isso que, na prática, a primeira coisa a se fazer é tentar a penhora através do Bacen-Jude. Você já pode colocar na sua petição inicial: Excelência, se o executado for citado e não pagar em 3 dias, requeiro desde já a penhora através do Bacen-Jude. E é isso que vai acontecer. O juiz vai consultar os bancos para ver se encontra algum patrimônio do executado. E encontrando, vai penhorar esse dinheiro. Não encontrando, o juiz vai jogar a bola para o seu colo. Exequente, e agora? O que você quer fazer? Quais são os bens do executado? Você tem ciência de mais algum? E aí você vai poder utilizar os diversos sistemas que o magistrado tem à disposição dele, como o Renajude, para achar veículo, o Infojude, que é a Receita Federal. E aqui é importante que você conheça bem esses sistemas, porque nesse momento do procedimento é que o juiz vai virar para você e vai perguntar, tá bom, e agora? O que você quer fazer? Na justiça civil, a execução ela caminha de acordo com o impulso dado pelo credor. Tá? O juiz ele não pode, é claro que também há o impulso oficial, mas na prática o que mais acontece é o juiz esperar o impulso do exequente. O exequente dá o próximo passo na execução.